O cenário atual do trabalho, não é, é profundamente diverso do que nós vivenciamos no século passado. Né? Se a gente lembrar no século passado a fábrica automotiva, lembra o filme genial do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, uma grande fábrica com maquinário enorme, pesado, muitos trabalhadores e trabalhadoras, uma certa prevalência no mundo industrial de mulheres. O grande contingente proletário no século passado era o proletariado industrial, fabril. Né? Nós já tínhamos também um proletariado rural, aquele que nasceu, especialmente no caso brasileiro, a partir da abolição da escravidão e com o assalariamento, no primeiro momento, inclusive, foram imigrantes italianos, alemães. Né? Nós estamos num estado onde a imigração é grande, europeia é grande, né? Especialmente alemã, italiana. E nós não tínhamos ainda no século passado, no século XIX, no século XX, perdão, nós não tínhamos ainda um proletariado de serviços que nós temos hoje. Trabalhadoras e trabalhadores do call center, telemarketing, da indústria hoteleira, dos fast food, dos restaurantes, os motoboys, né, os bancos, o comércio, tá certo? Quer dizer, a fila é interminável, trabalhadores como a dos cuidados, né, trabalhadores domésticos, nós não tínhamos ainda esse setor de serviços tão multifacetado quanto hoje. Essa ampliação desse proletariado de serviços, que foi o objeto central desse meu livro, O Privilégio da Servidão, o próprio título é uma provocação. Né? Exatamente, é um título instigante. O privilégio de sermos servos. Uhum. Né? E até prova em contrária, ser servo não é privilégio, mas é azar. Né? Uhum. Ninguém escolhe ser servo quando pode, digamos assim, ter um trabalho livre, autônomo e independente. O que se passou nesse período para a gente começar aqui nossa conversa? Nós tivemos um período de mudanças muito profundas, onde o capital vive uma reestruturação produtiva permanente. Então, o maquinário de hoje é obsoleto amanhã. E o maquinário de amanhã, informacional digital, o celular, o smartphone, tá certo? De hoje, é obsoleto amanhã. Esse maquinário informacional digital mudou o mundo da fábrica, do banco, da escola, dos jornais, do serviço público. Né? Todos sofremos uma mutação muito profunda. E, especialmente nas empresas privadas, né, essas mudanças, digamos assim, na gestão do trabalho, no maquinário digital que é introduzido para produzir de modo mais intenso, mais lucrativamente, né? Ela combinou no mundo das empresas com o nascimento do que se chama de empresa flexível. A empresa que o Chaplin, no plano fílmico, critica no seu magistral Tempos Modernos, é uma empresa do passado. Nós não vamos mais entrar, hoje é raro você entrar em fábricas de 20 e 30 mil operários. Né? Que época do Fordismo, isso, época do Taylorismo, do Fordismo. Isso, né? Hoje você entra em plantas enxutas, flexíveis, tá certo? Com um contingente de trabalhadores muito intermitente, tem trabalho hoje, não tem amanhã, frequentemente terceirizados, trabalham hoje, mas não sabe se você vai trabalhar amanhã, né? E cada vez mais desprovido de direitos do trabalho. Por que a empresa capitalista moderna faz isso? Ela diz, se eu tenho que atender às demandas do mercado, o mercado pode exigir maior produção. Então, eu contrato terceirizados, intermitentes, se for um fast food, nos sábados, domingos, eu preciso de mais trabalhadores me esperando, são escravos digitais. Eles ficam lá, homens e mulheres. Tem uma vaga no fast food, na lancheteria ou no restaurante, eu o chamo para trabalhar aquele dia, aquela hora. Não tem, ele vai embora e nem a condução ele recebe. Né? Então, o mundo digital ele alterou profundamente. Nenhum de nós hoje, Letícia, nenhum de nós, professores, jornalistas, trabalhadores dos cuidados, pedreiros, tá certo? Jardineiros, nós não trabalhamos mais sem o celular. Se eu não tiver um celular, eu não sou chamado para trabalhar. Justamente, a gente entrou aí nessa era digital e a gente já começa a sentir todos esses avanços, né? As consequências dos avanços tecnológicos. É isso. Então, no caso do mundo do trabalho,
como que ele vai sentir todas essas consequências, assim, da inteligência artificial, da robotização? Como que isso afeta, assim, essa classe trabalhadora agora que migrou do século XX a uma nova classe trabalhadora no século XXI? Vai sentir profundamente. Não temos que ter ilusão. Eu, não, nessa altura da vida, de 40 anos de pesquisa, né, onde a juventude faz parte do meu passado, né, eu não posso mais, se eu nunca tive ilusão, não vai ser agora que eu vou ter. Nós estamos, por exemplo, no período da indústria 4.0. Eu estive há 2 anos atrás trabalhando no primeiro semestre na Universidade Ca' Foscari de Veneza, onde eu sou professor convidado, né, há 10 anos que eu vou para lá. Desta vez eu fui particularmente como visiting professor, como eles chamam, professor visitante, para dar um curso, né, chamava-se Laurea Magistral, Sociologia Crítica do Trabalho, né? História Crítica da Sociologia. Muito bem, lá eu participei, foi inclusive onde eu fiz pesquisas na Itália para pegar a parte italiana aqui do meu livro, né? E eu participei com muitos trabalhadores e trabalhadoras que debatiam a indústria 4.0. Né? Para que todo mundo entenda aqui, o que é a indústria 4.0? Isso nasceu na Alemanha em 2011 e significa, como o nosso tempo não é longo, significa dizer assim, daqui para frente, nas fábricas, nas empresas, não é só para a fábrica de automóveis, é para o banco. Que eles falam revolução, a quarta revolução industrial. Né? Daqui para frente, não são mais somente as interações entre nós, seres humanos, e a internet. No mundo fabril ou empresarial, os aparelhos digitais vão falar entre si. Eles chamam da internet das coisas. Uma máquina A conecta uma máquina B e diz que é preciso dar ordem para produzir tal coisa. A máquina B conecta a máquina C e começa a produzir tal coisa. Isso se fará sem nenhuma interferência humana. Adicionada a inteligência artificial, a capacidade de um maquinário informacional digital agir como se dispusesse do cérebro humano, tá certo? Num mundo, digamos, em profunda mutação tecnológica, os empresários não dizem a verdade. Qual é o objetivo dessa indústria 4.0? A quarta revolução industrial. É para trazer, para você poder trabalhar não 8 horas por dia, mas 4 horas ir para casa, descansar e receber mais? Se fosse assim, ninguém seria contra. Se fosse, olha, os trabalhadores, fiquem tranquilos, trabalhadores e trabalhadoras. Vocês vão trabalhar na indústria 4.0, vocês ao invés de trabalharem 8 horas por dia, vocês vão trabalhar 4, e ao invés de ganhar o salário de vocês, nós vamos dobrar o salário de vocês. Ia ter alguém que ia reclamar? Não. Mas é o contrário. Vocês vão trabalhar 8 horas por dia, mas provavelmente tem que trabalhar 12. E onde tem 100 trabalhadores e trabalhadoras, pode ser que a gente precise de 10. Pois é, justamente há um temor dos trabalhadores de chão de fábrica, né, que eles sejam substituídos por robôs. Isso existe. Então. Claro, não é temor, antes fosse só um medo, porque o medo pode ser verdadeiro ou não. Não, isso é inevitável. Porque, veja bem, nenhuma grande corporação global, tem assim, na Google, na Facebook, tá certo? Pense numa indústria como a Toyota, agora frente à concorrência do carro chinês, o carro chinês está dizendo para o mundo que o carro dele é melhor que o alemão, que o sueco, e que o norte-americano e que o italiano, entende? Bom, já balançou toda a indústria automotiva mundial. 20 anos atrás ninguém comprava um carro chinês. Hoje, você pode comprar um carro chinês que você vai ter uma qualidade igual aos outros carros. Você pode dizer, mas será que vai ter peça? Isso é outra coisa, de sistema de distribuição é outra coisa. Muito bem. O que acontece então? Vai se criar neste mundo empresarial das empresas um número pequeno de novos trabalhadores e trabalhadoras que vão operar com esse maquinário digital e informacional muito avançado e uma série de atividades não só no chão da fábrica, mas nos escalões intermediários das empresas, dos bancos, das escolas, dos jornais, das rádios, das televisões. Vai se criar uma massa de maquinário conversando com maquinário que vai prescindir do trabalho humano. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras que eu pude debater na Itália diziam isto. Isto é visível em todos os países do mundo. Nós vamos perder mais emprego numa sociedade que já é marcada por um desemprego estrutural profundo. Nós temos, só para dar o caso brasileiro, nós temos 13 milhões de desempregados, mais 5 milhões do desemprego por desalento. Por baixo, são quase 20 milhões sem emprego. Por baixo, os dados reais são superiores a isso, porque é muito difícil você quantificar todas as pesquisas, mas tendencialmente quase 20 milhões. Os desalentos, professor, só para quem está nos ouvindo. O desalento significa o seguinte, né? Eu não procuro mais emprego,
Mas eu não procuro desemprego ou porque eu não preciso trabalhar, o que é raro no Brasil, ou porque não tem emprego. Eu estou há um ano procurando, há 6 meses, procurar desemprego, procurar trabalho, Letícia, Daí ele não entra nas pesquisas. Significa que eu tenho que entrar de manhã, ter dinheiro para pegar a condução, pegar um ônibus, procurar, ouvir um não de uma empresa e para outra, ouvir um não, no intervalo, na hora do almoço eu vou ter fome, eu tenho que comer alguma coisa, eu tenho que ter algum dinheiro, depois começa de tarde, de noite eu chego em casa, depois de um dia exausto de trabalho, procurando trabalho, eu não tenho. Então ele diz, eu não procuro trabalho porque eu não consigo encontrar, o que é um traço, tem crescido o desemprego por desalento no Brasil. E isso significa dizer, e um outro ponto muito importante que eu também desenvolvo aqui no livro, O Privilégio da Servidão, é que uma massa de empregos na, digamos assim, indústria 4.0, especialmente na indústria de serviços, vai carecer de trabalhos intermitentes. Eu preciso de um jornalista hoje, mas não preciso amanhã. Eu preciso de um médico hoje, mas não preciso de amanhã. Eu preciso de um trabalhador da contabilidade para fazer a contabilidade da empresa hoje, mas não preciso amanhã. Isso está na contra-reforma trabalhista do antigoverno Temer. Não é? O que o governo Temer fez? A sua reforma trabalhista, entre outras coisas, legalizou a intermitência no Brasil. Só para se pensar das consequências que isso tem, Letícia, sem querer me alongar, se você tem uma massa de trabalhadores e trabalhadoras, muitos deles jovens, que não conseguem ter 20, 30 horas de trabalho por semana, às vezes nem por mês, como é que ele vai pagar a previdência capitalizada? Ele não tem dinheiro para pagar a previdência porque ele recebe às vezes menos que um salário mínimo. Se você não paga a previdência, como é que você vai gozar a previdência com 40 anos de trabalho integral? Você vai precisar ter 120 anos, 140 anos para pagar a previdência por 40 anos. Você percebeu? Arrebenta o mundo do trabalho. Então está tudo errado, está tudo muito complicado e nós temos que entender que a humanidade está vivendo um momento crucial da sua história. A humanidade, esse é um fenômeno chinês, indiano, asiático em geral, europeu, incluindo até os países escandinavos, que são mais avançados, europeu, Europa do Centro, Europa do Sul, latino-americano e africano. E norte-americano é um problema global. Pois é, inclusive alguns especialistas defendiam que com a questão da era digital, o emprego ele seria deslocado de atividades mais simples para mais complexas. Então, o que o senhor está me dizendo é que não, é que realmente não vai ter emprego para... Sabe por quê? Para todo mundo. Letícia, porque a tecnologia que nós temos no mundo hoje, ela não é incentivada para melhorar as condições de trabalho como primeiro objetivo. Indiretamente, ela pode significar, em alguns casos, isso. Por exemplo, não é? No estado de São Paulo, desde 2016, já é proibido o corte de cana. Então, você tem aquele maquinário que faz a colheita da cana, corta a cana e recolhe, onde tinha mais ou menos, onde tinham 100 trabalhadores ou trabalhadoras rurais que cortavam cana, você vai ter um. Em proporção, você tinha 8.000, você vai ter 800, tá? Muito bem, aí você fala, tá? Ótimo, acabamos com um trabalho brutal. Agora, esses 99 que foram, de cada 100 que foram mandados embora, não tem trabalho. Essa é a tragédia. Então, esse é o primeiro problema. Nas unidades, digamos assim, mais avançadas, tá certo? O que vai acontecer? A tecnologia, ela está visando como é que a Toyota ganha competição com a Chery japonesa, ou com a Fiat alemã, ou com a Ford Fiat italiana, ou com a Ford norte-americana. Então é uma competição por maior lucro e produtividade. Quem vai pagar o preço desta tecnologia avançada? São os trabalhadores e as trabalhadoras. Você não pode acabar com uma profissão de 30 anos em um dia e dizer para ele, e agora, o que você vai fazer? Você tem que se qualificar. E se você tem 40 anos? Está fora do mercado de trabalho. Pois é, justamente, os trabalhadores da indústria, eles passavam, a gente pode dizer que toda a sua vida laboral na mesma fábrica ou exercendo a mesma atividade. A gente pode trazer o exemplo dos metalúrgicos. Isso. Né? Inclusive, a gente tivemos a oportunidade de entrevistar alguns metalúrgicos e eles comentavam que o pai havia já trabalhado na indústria e estaria colocando o filho para trabalhar também como metalúrgico. Mas essa realidade hoje não vai acontecer, porque esse filho ele não vai terminar ou se aposentar mais como um metalúrgico. Como que esses trabalhadores se preparam? Só para ter uma ideia, no Brasil hoje são 3,5 milhões de pessoas que trabalham só na indústria. Isso, veja bem, é isso mesmo. Alguém pode dizer, mas você quer que se perpetue a indústria? Não, eu não quero. Aliás, se perguntar o que eu quero uma coisa muito diferente de tudo isso que está aí. Nem vou falar do que eu quero aqui, tá certo? Mas eu quero muito diferente. Mas eu entendo o seguinte,
Tá, nós temos um avanço tecnológico que, em certa medida, é inevitável. A primeira pergunta, tá bom, nesse avanço tecnológico, é justo produzir mais bombas para matar mais gente? É uma pergunta crucial. Para o empresário da grande indústria de armamentos, ele não está nem um pouco preocupado se vai ter guerra ou não. Aliás, ele sabe que para ele vender bastante tem que ter guerra. Então, se não tem guerra, inventa a guerra. Por isso que todo dia a mídia fica procurando qual é a próxima guerra, porque é notícia. A guerra do Irã, a guerra do Iraque, agora com a Venezuela. Que nós temos que inventar guerra com a Venezuela? A Venezuela tem a vida dela, ela resolve os problemas dela. E nós, que estamos cheios de problemas, nós estamos dando comida para todo mundo, que bacana, somos solidários, mas nós temos muita gente morrendo. Desses 20 milhões que não tem trabalho no Brasil, muita gente passa fome. Muita gente não tem remédio, muita gente está morrendo nos hospitais. Muito bem, então a questão aqui que a gente deve tratar é exatamente essa, é perceber que essas mudanças não trazem o benefício, não é uma mudança feita, a tecnologia para melhorar o conjunto da humanidade, o conjunto da população trabalhadora. Não é esse o objetivo. É por isso que nós temos 1% da população mundial tendo 60%, 70%, 80% da riqueza. Cinco empresários mais ricos do Brasil, 5, tá? Alguns dizem 6, é irrelevante essa diferença, ganham o que produzem 100 milhões de trabalhadores. Alguma coisa está errada, entende? 5 ou 6 ganham o que produz metade da população trabalhadora brasileira. É razoável? Por isso que nós temos, né, assalto, criminalidade, né? Porque, evidente, os pobres que vivem nas favelas, que não tem trabalho, que não tem saúde pública, que não tem educação pública, que não tem dignidade do trabalho público para preservar condições de vida. Qual é a alternativa? Qual é o emprego que muitas vezes aparece como emprego possível? Trabalhar para o narcotráfico, porque aí ele vende e ganha, com uma condição. Ele corre o risco de, no primeiro trabalho, já morrer, ser assassinado, porque é uma venda ilegal, perigosa. Mas você está percebendo? Então, é uma tecnologia pensada para beneficiar grandes corporações mundiais que se contam nos dedos das suas mãos. Alguma coisa está errada. Pois é, bom, professor, o trabalho, pelo que você falou, está em xeque, né? E a minha atividade, por exemplo, né, já tem experiências aí de máquinas produzindo matérias. O senhor comentou também sobre a questão de advogados, médicos, enfim, tudo hoje com a era digital está posto em xeque. Tu arriscaria, então, qual que é o futuro do trabalho? O que a gente pode esperar do trabalho, para toda essa massa de trabalhadores, esse contingente aí? O futuro do trabalho está indelevelmente conectado com o futuro da humanidade. Tá? Essa é a questão. Os ingleses diriam, that is the question. Essa é a questão. Não dá para fugir dela. O futuro do trabalho depende de que sociedade nós queremos. Nós queremos continuar uma sociedade onde 1, 2, 3% se apropriem de 60%, 70%, 80%, 90% da riqueza do mundo? Tá. Então nós vamos ter que fortalecer nossa polícia privada. Quem puder morar em bairros, como é que chama? Condomínios fechados, vai ter que aumentar a segurança, vai ter que ter segurança digital, segurança elétrica, segurança armada, porque nós não vamos poder mais sair nas ruas, porque nós vamos ter uma população famélica, desesperada, enquanto uma minoria muito enriquecida. Mas isso, claro, isso é muito importante, mas é um plano mais geral. Eu não sou daqueles que acham que a história é eterna. Quantos milênios tem a história? Muitos. Quanto tempo durou a Idade Média? 10 séculos. Quanto tempo durou a Idade Moderna? 3 séculos. Quanto tempo está durando a Idade Contemporânea? Quase 3 séculos. Eterna ela não é. O capitalismo não é um sistema eterno. Ele é totalizante, ele é totalitário, para usar uma caracterização muito feliz do meu querido amigo que já se foi, o Estevam Mesaros, muito conhecido aqui no Brasil. Não é? Ele é totalizante e totalitário, mas não é eterno. Agora, ponto 2. E este é muito importante. O trabalho, Letícia, ele é um valor. O trabalho é um valor. O trabalho não deveria ser eu trabalho porque eu tenho que sobreviver para comprar o leite e eu tenho que trabalhar. Não, o trabalho é um valor. Não é? No nosso trabalho, nós que podemos ter um trabalho com alguma liberdade e escolher que trabalho temos, nós podemos dizer, isto eu faço, isso eu não faço. As maiorias não têm. O capitalismo converteu o trabalho que era um valor num desvalor ou num antivalor para criar mais valor, para criar mais valia, para enriquecimento privado. Nós temos que, digamos assim, redesenhar. Eu escrevi no meu livro Sentidos do Trabalho, o final dele é assim, ó. O trabalho que estrutura o capital, ele desestrutura a humanidade.
Eu fui à China. É normal um trabalhador jovem ter 3 empregos para sobreviver. Eu fui visitar a Índia para fazer minhas pesquisas. Milhões, algumas centenas de milhões de indivíduos desesperados, mas sem nada, sem terem um banheiro para fazer as suas necessidades básicas. Então eles fazem, isso nos choca, nós que não moramos no primeiro mundo, mas nós que moramos num país do terceiro mundo, isso nos choca porque muitas vezes os mais miseráveis da Índia fazem as suas necessidades fisiológicas básicas nas ruas do nosso lado. Isso é evidente, nós podemos fazer as nossas no banheiro porque nós temos banheiro, seja público, seja no quintal, na nossa casa, onde for. Mas eles não têm casa, nem banheiro, nem hotel, nem coisa nenhuma. Então nós temos digamos, o trabalho que estrutura o capital desestrutura a humanidade. Um trabalho que reestruture a humanidade não interessa ao capital, nós temos que discutir essas questões. Terceiro ponto, né? Bom, como essas questões nos obrigam a pensar a humanidade, mas como cientista social, eu tenho que pensar no futuro da humanidade. Eu não sou um historiador que quero só entender a Idade Média, ainda que ela seja imprescindível. Senão eu seria historiador, tão legítimo quanto. Mas eu quero entender o futuro da humanidade. Terceiro ponto, o trabalho é um valor, tem que ser preservada a sua dignidade, e sendo um trabalho que gera valor e que tem dignidade, ele tem que ter direitos. E não é legítimo tirar direito, o trabalhador tem que ter o mesmo salário, a trabalhadora tem que ter o mesmo salário do trabalhador, homem e mulher. O trabalhador e a trabalhadora têm que ter descanso semanal, o trabalhador e a trabalhadora têm que ter férias, o trabalhador e a trabalhadora têm que ter jornada regulamentada, porque senão é a selva. Se for a lei da selva, não é essa a sociedade que nós queremos. E o privilégio da servidão de que eu trato, aliás, o título, eu acho lindo. É provocante esse título, né? Como assim? O privilégio de você Eu vou ser elogiar servo? demais o título, porque não fui eu que dei. Eu que dei, mas lendo um trecho do grande escritor francês Alberto Camus, quando ele diz assim, no passado, os trabalhadores tinham só direito a férias quando se acidentavam no trabalho, e a sua empresa, que eles se acidentaram, tinha o tratamento de saúde, tá certo? E aí ele diz, o trabalho deixou de ser uma virtude para se tornar o privilégio da servidão. Eu falei, meu Deus, como isso é bonito. É hoje. Os jovens hoje buscam trabalho para sobreviver, em precárias condições. E assim... Os jovens, inclusive, estão entre os maiores que estão nessa situação de desalento. São os jovens que se encontram. Por exemplo, os níveis mais altos de desemprego hoje atingem os jovens no Brasil. Então, veja, uma sociedade que não pode garantir o futuro imediato, próximo, não imediato, o futuro próximo da sua juventude... Inclusive, muitos acreditam não ser necessário, inclusive, cursar uma universidade, porque não vem futuro após a universidade. Por exemplo, na Europa isso é senso comum. Eu dei aula, como eu falei, em 2017, para 20 alunos da Universidade de Ca' Fosca, que é uma das mais antigas da Europa. Os jovens lá de 23 a 25 anos, em média, eles sabem que terminam a faculdade com um título de mestrado e eles não têm trabalho, Letícia, eles não têm perspectiva. E em Veneza, eles terão sorte, eles terão privilégio se forem abrir e fechar o Vaporetto, que é o transporte coletivo, né, que anda por cima daqueles canais, né, porque pede que eles falem inglês. Eles vão receber 500 a 600 euros por mês, nada, isso na Europa é nada, tá certo? E trabalhar 5 meses, depois tem que passar para outra pessoa. E que futuro? É por isso, muita gente fala, mas por que tem ingleses? Tinha, né? 3 anos atrás, 4 anos. Por que tem tanto inglês, francês, belga, alemão no Estado Islâmico? Entende? No Exército Islâmico, um Estado horroroso, né? Um terrorismo louco, que trata muito duramente os muçulmanos, os povos autênticos. Muitos desses jovens não são nem descendentes de árabes na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha. Eles vão, né, atrás de uma perspectiva de vida. Eles não têm futuro. Estado Islâmico, não digo o Estado Islâmico como concepção de cultura, o Estado Islâmico é essa organização terrorista que foi responsável por destruição de várias partes do mundo árabe. Se utiliza de muitos jovens. Porque eles não têm perspectiva na Europa, entende? Os pais, é diferente daqui. Aqui, se você tem 20, 25 anos, não tem para onde ir, você fala, meu filho, fica aí, faz um canto lá no fundo de casa, constrói um barraco lá para você, um quartinho e fica lá. Na Europa não é assim. O menino faz 18 anos, tchau, vai cuidar da vida, entende? Então, por isso que diz aquele projeto, o futuro do trabalho passa para o futuro da humanidade, que é
fundamental para se pensar no futuro imediato da juventude. Por que nós temos, digamos assim, muito mais criminalidade, num nível muito mais intensa no sul do mundo do que no norte do mundo? Porque no sul do mundo a pobreza, o empobrecimento e a miserabilidade são maiores. É aqui que vai acontecer, aqui eu me refiro ao sul do mundo, onde vão acontecer as maiores taxas de desemprego, né? Porque onde tem as maiores indústrias, Isso. elas estão nessa parte... E quando elas são altos, porque também há níveis de desemprego muito altos na Europa, né? Tem uma coisa que é importante, Letícia, que é o seguinte, né? O mundo hoje é globalizado. A riqueza do norte do mundo está no sul do mundo também, os ricos, mas a pobreza do sul do mundo está no norte também. Veja os imigrantes que perambulam pelo mundo, eles são pobres da França, eles são pobres da Inglaterra, eles são pobres da Itália, eles são pobres da Alemanha, eles são pobres no Brasil, eles são pobres da Argentina, eles são pobres, os imigrantes. Então nós temos que repensar tudo isso. A humanidade está no momento, são esses momentos de transe societal, onde de conflito, né? Onde digamos, as grandes estruturas estão batendo, tá certo? Né? É que você tem que pensar que futuro nós queremos. Isto passa pelo sentido humano do trabalho e a preservação, hoje, aqui e agora, a preservação dos seus direitos. Nada de dilapidação dos direitos do trabalho. Nós não podemos aceitar isso porque isso é arrebentar com a nossa sociedade e com a nossa humanidade. Bom, professor, eu só gostaria de fazer a última pergunta, aproveitando que o senhor tocou nessa questão de direitos, né? Os trabalhadores já tiveram muitas bandeiras ao longo da história. Primeiro, a gente pode dizer assim, uma das mais importantes é a redução da jornada para 8 horas, também a questão do ingresso de mulheres no mercado de trabalho. E hoje, professor, que luta você acredita que os trabalhadores deveriam abraçar? Olha, essas duas que você falou se mantêm. É inaceitável que no mundo em que você tenha, a OIT fala em algumas centenas de milhões, mas ninguém sabe quantos desempregados tem na Índia, tá? Então, a redução da jornada de trabalho é um imperativo vital. Se você tem muitos sem trabalho e poucos com muito trabalho, é uma coisa elementar. Se você reduzir a jornada, você reduz bastante o nível de desemprego, incluindo muitos que estão desempregados, tá? Mas para isso você tem que diminuir o lucro de alguém. Segunda coisa, o ingresso feminino, a feminização do mundo do trabalho é uma das coisas mais importantes dos últimos 4 décadas no mundo ocidental, para não falarmos de um longo período de história. Mas a mulher exige as condições iguais aos homens para trabalhar e ela sabe que é vital para a sua emancipação ter o trabalho. Porque se ela tem trabalho, ela pode voltar para casa e sair de casa com seus filhos, se ela for violentada, o que ela não pode fazer se ela não trabalha e depende do salário do marido, que a escraviza pelo salário e pela violência. Então são vitais. Mas há outras. Tem uma questão que é vital hoje. Quais são aquelas questões que mexem na sociedade hoje?